Você já percebeu quanto tempo da sua vida é gasto se preocupando com o que os outros pensam? Olhares tortos, opiniões, críticas? Parece que tudo pesa, não é mesmo? E se eu te dissesse que a chave para viver mais leve, mais livre e mais feliz está justamente em parar de se importar com isso? Hoje, vamos mergulhar na arte de viver sem depender da aprovação alheia, com exemplos de filósofos, animes e filmes que mostram que a verdadeira liberdade está dentro de você e não na opinião dos outros. Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida você gasta se preocupando com a opinião dos outros? É insano. A gente cria dilemas que nem existem. Só porque alguém pode olhar torto, falar algo ou julgar. Mas a verdade é que ninguém liga tanto assim quanto você imagina. A maioria das pessoas está tão ocupada com os próprios problemas que nem percebe o que você faz. E é aí que mora a armadilha da mente moderna. Você acha que precisa da aprovação de todos para ser feliz. Pensa comigo, você está no trabalho, naquela reunião chata. Alguém faz uma piada e você ri, mesmo sem graça, só para se encaixar. Ou no rolê com amigos, você evita falar o que pensa de verdade porque vai pegar mal. Já passou por isso, né? É exaustivo. Epicuro dizia que o homem feliz é aquele que aprende a não se importar com o que os outros pensam. E ele não estava falando só de filosofia, estava falando de estratégia de vida. Porque no fundo, se você deixar a opinião alheia controlar suas escolhas, você nunca vai ser livre. Olha só como isso se manifesta no cotidiano. Você já percebeu que existem pessoas que vivem para agradar todo mundo e ainda assim ninguém gosta delas de verdade? É o clássico pau para toda obra. O cara que concorda com tudo, evita conflitos, tenta ser perfeito e mesmo assim, ninguém se sente próximo. Porque a autenticidade não é sobre agradar, é sobre ser. E a realidade é dura. Quanto mais você tenta ser aceito, mais frágil você se torna. Você abre espaço para críticas, chantagens emocionais, julgamentos e até manipulações. É exatamente o que os filósofos chamam de prisão social. Você está preso à expectativa dos outros e nem percebe. Vamos imaginar uma cena de anime. Lembra do Naruto? O protagonista passou anos tentando ser reconhecido por todos, buscando aprovação, querendo ser amado por sua vila. O que ele descobriu? Que a aprovação alheia é instável, que algumas pessoas sempre vão duvidar de você, sempre vão criticar. A verdadeira liberdade veio quando ele começou a viver para si mesmo, seguindo seu próprio caminho, independentemente do que os outros pensassem. E não é só em animes. Olha qualquer filme de herói, tipo Homem-Aranha, no Aranhaverso. O Miles Morales se sente inseguro, tentando se encaixar, tentando ser o que os outros esperam. Mas a grande virada acontece quando ele para de se comparar e começa a agir de acordo com seus valores, suas escolhas. A aprovação alheia passa a ser irrelevante. Agora pensa comigo, por que é tão difícil se desligar da opinião dos outros? Porque fomos programados desde cedo. A escola, a família, a sociedade, tudo ensina que você precisa ser aceito, reconhecido, popular. E aí a mente cria um monstro. Medo do julgamento, medo de errar, medo de desapontar. Mas olha a ironia, a pessoa que menos se importa com o que os outros pensam é a pessoa mais poderosa. Ela fala, age e vive de forma autêntica, sem gastar energia tentando controlar a percepção alheia. Sêneca dizia, não nos perturbam as coisas, mas sim a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é o julgamento em si que dói, é a importância que você dá a ele. Quer um exemplo prático? Imagina que você está em um grupo de amigos e decide usar uma roupa que realmente gosta, mesmo que seja diferente. Se você se importar demais com o que eles vão pensar, sente ansiedade, vergonha e até se arrepende. Se você não se importar, simplesmente veste. Se sente bem e percebe que ninguém se importa tanto assim. Alguns podem até elogiar, mas se não elogiam, tanto faz. E olha, isso funciona em qualquer área da vida. Trabalho, relacionamentos, redes sociais. Quantas vezes você deixou de postar algo que queria, de falar o que pensa ou de tentar algo novo porque estava preocupado com o julgamento? A vida passa enquanto você espera ter a aprovação de gente que provavelmente nem lembra de você daqui a um mês. Vamos usar outro exemplo. Agora de série. No One Piece, o Luffy segue seu sonho de se tornar rei dos piratas. Ele enfrenta olhares de desaprovação, desdém, piadas e críticas de todos. Mas ele continua porque não se importa com a opinião dos outros. Ele faz o que acredita certo. Resultado? Ele cresce, evolui e inspira pessoas ao redor. E isso nos leva a um ponto crucial. Quando você para de se importar com o que os outros pensam, sua energia muda. Você não gasta tempo se justificando, fingindo, tentando impressionar. Você passa a viver com autenticidade, e isso atrai pessoas de verdade, oportunidades reais, experiências que fazem sentido. Schopenhauer dizia que a liberdade é internalizar a indiferença alheia. Ou seja, se você quer paz de espírito, precisa aceitar. Ninguém tem controle sobre sua vida além de você. E o mais libertador, quanto menos
menos você se importa, mais ninguém consegue te controlar. Vamos fazer um exercício mental rápido. Imagine que alguém critica sua escolha, seu estilo de vida, sua opinião. Você reage com medo ou vergonha? Ou simplesmente pensa, ok, cada um com sua opinião. A segunda alternativa é a verdadeira liberdade, porque você não dá poder ao julgamento alheio. E olha que curioso, quanto mais você se importa, mais as pessoas percebem sua vulnerabilidade e usam isso contra você. É tipo em Attack on Titan. Os personagens que se deixam influenciar pelo que os outros pensam, perdem oportunidades, fraquejam e acabam manipulados. Os que decidem agir conforme seus próprios princípios, sobrevivem, evoluem, se destacam. Não é sobre ser arrogante ou insensível, é sobre ter clareza do que realmente importa para você. O resto, deixa pra lá. Isso também vale para redes sociais. Parar de se preocupar com likes, seguidores ou opiniões aleatórias te dá liberdade mental. Você passa a criar, expressar, viver sem amarras. E se você acha que isso é egoísmo, pense diferente. Não se importar com a opinião dos outros não significa ferir ninguém. Significa respeitar a si mesmo. Nietzsche dizia, tornar-se quem você é exige coragem. Essa coragem é justamente deixar a opinião alheia fora da equação e focar no que você quer construir na sua vida. Agora presta atenção nesse ponto. O mundo vai sempre criticar, julgar, tentar te colocar na caixinha. Você pode agradar 100 pessoas, mas sempre vai ter alguém descontente. Então a pergunta que você precisa se fazer é: você quer viver para os outros ou para você? Pensa em qualquer filme de ação. O herói faz o que precisa, mesmo que todos digam que ele está errado. Se ele esperasse aprovação, ele nunca salvaria ninguém. Nunca seria protagonista da própria história. A vida é exatamente assim. Os que se importam demais com a opinião alheia ficam coadjuvantes da própria história. E o mais incrível, quando você para de se importar com a opinião alheia, tudo muda. Você passa a tomar decisões mais rápidas, ousadas e certeiras. Você experimenta, erra, aprende e cresce. E a melhor parte, a paz de espírito que vem junto é inestimável. Então, qual é o segredo? Reconheça que ninguém tem tempo ou interesse suficiente para julgar você tanto quanto você imagina. Defina seus valores e limites e siga-os, independentemente do que os outros digam. Observe, aprenda, mas não se deixe afetar emocionalmente pelo julgamento alheio. Entenda que críticas são só opiniões. Nem todas merecem sua atenção. Viva autenticamente. Esse é o único caminho para a liberdade verdadeira. No fim das contas, a arte de não se importar com o que os outros pensam é exatamente isso. Viver com autonomia, coragem e leveza. E quando você aplica isso, percebe que o mundo não é tão assustador quanto parecia. Você não precisa agradar, justificar ou provar nada. Basta ser você, com orgulho, sem medo e com autenticidade. Então lembra, da próxima vez que sentir aquela pressão de aprovação, respira fundo. Lembre-se de Epicuro, de Sêneca, de Nietzsche e siga seu caminho. Os outros podem falar, criticar ou ignorar. E quer saber? Não faz diferença. A verdadeira paz está dentro de você. E se você colocar isso em prática, vai perceber. A vida fica mais leve, muito mais leve. Você começa a rir de pequenas críticas, a não se estressar com olhares tortos, a agir sem medo. E no final, descobre que a liberdade de não se importar é um dos maiores presentes que você pode se dar. Viver leve, sem amarras, sem medo, essa é a arte de não se importar com o que os outros pensam. No fim das contas, se preocupar demais com o que os outros pensam é uma armadilha que você mesmo cria. A vida fica mais leve quando você decide seguir seus valores, agir com autenticidade e ignorar julgamentos desnecessários. Como diz Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Então, respira fundo, confia em você e lembra: a verdadeira liberdade é viver leve, sem amarras, sem medo e sem se importar com a opinião alheia.